E hoje é dia de esporte com Paulo Tito Nazarete, que traz as informações do futebol mineiro. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro ainda continua com 100% de aproveitamento. São 4 jogos e 4 vitórias. E no sábado foi a vez deles atropelarem a Patrocinense por 3-1 fora de casa. Os jogos do Atlético estão sendo muito importantes para os jogadores mais novos que estão mostrando um bom futebol e podem sim ser usados nas outras competições, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E também para os jogadores experientes que estão voltando, como o Dodô, que é lateral, o atacante Hulk e também o meia Nátio Fernandes, que ainda não fez sua estreia, mas pode estrear mostrando um futebol que mostrava lá na Argentina. Agora o América Mineiro perdeu a invencibilidade dentro de casa para a Caldense por 1-0. O jogo foi melhor para a Caldense porque ela conseguiu fazer o gol ainda no primeiro tempo e conseguiu segurar os 90 minutos de ataque do América. Agora a novidade, entre aspas, é que o Cruzeiro conseguiu sua vitória. Os torcedores não estavam esperando muito uma vitória do Cruzeiro pelos outros jogos aí, mas o Cruzeiro dentro de casa conseguiu 1-0 contra o Atlético. Um gol de pênalti, uma vitória magra, com poucas criações de jogadas, um jogo mais parado, mas uma vitória importante para o time. Então a classificação ficou a seguinte: o Atlético Mineiro em primeiro, isolado, líder isolado, o América Mineiro em segundo, mesmo perdendo para a Caldense, e a Caldense em terceiro e o Cruzeiro logo em seguida em quarto. Então esse é o G4 do Campeonato Mineiro. Vamos ver se vai ter muita mudança aí pela frente. Por enquanto são essas informações do futebol da redação Paulo Tito Nazarete. A vacinação contra a Covid-19 ainda anda lenta no Brasil, o que exige um planejamento maior na hora da distribuição. A previsão inicial era distribuir 104 milhões de doses em 2 aplicações para cada pessoa até abril deste ano. A quantidade seria suficiente para imunizar o grupo prioritário, ou seja, profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças graves e indígenas. Na época do lançamento, o governo federal divulgou qual era a estratégia diante da oferta de vacinas. Com as doses contadas, o que pesou na escolha desses critérios foi o risco de morte e o nível de exposição ao vírus. A questão do risco é que vai fazer a gente fazer a estratificação, ou propor a estratificação, dos que devem ser vacinados primeiro. Então, profissionais de saúde com certeza, idosos, depois portadores de comorbidade. Mas com atrasos na produção, ficou difícil cumprir a meta e, diante da ansiedade da população, alguns prefeitos têm tentado flexibilizar os critérios. Em Coronel Fabriciano, a prefeitura tinha a intenção de colocar dentro do grupo prioritário os professores, para garantir o retorno às aulas presenciais. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou que o prefeito revisse a decisão, o que foi acatado. O ex-presidente da Anvisa vê falhas na elaboração do Plano Nacional, mas para ele, uma vez determinado, é preciso que todo o país siga a estratégia. Como o Ministério tem o privilégio, a primazia de distribuir as vacinas, a regra a ser seguida deveria ser a regra do Ministério, porque eu suponho que ele está distribuindo as vacinas baseado nessa regra que ele propôs, né? Para a advogada especialista em direito da saúde, sair das regras do plano é prejudicial para a ordem jurídica. A prioridade deve ser aquela que está estipulada no Plano Nacional de Imunização. Não pode cada município estabelecer uma regra própria de prioridade, sob pena de infringir essa segurança jurídica que o Ministério da Saúde vem buscando dar a toda a população de uma maneira em geral. Tentar flexibilizar o Plano Nacional de Imunização pode soar como furar a fila. O secretário de Estado de Saúde foi afastado justamente por imunizar servidores da pasta que não estariam enquadrados nos critérios de prioridade. Segundo a Ouvidoria Geral do Estado, há mais de 300 denúncias de fura-fila aqui em Minas Gerais. Essa situação de fura-filas, isso pode e deve sim gerar sanções. No primeiro momento, vai ser aberto um processo disciplinar administrativo. Dependendo do caso, pode até ocorrer de imediato uma exoneração, desde que haja uma dilação probatória, desde que haja
provas suficientes, né, que houve sim uma facilitação, uma exoneração com afastamento do servidor de imediato, podendo acarretar processos também judiciais, inclusive processos criminais. Se a gente conseguir ter as vacinas, a gente vai dar um jeito, porque a gente tem uma estrutura muito grande. Nós temos 38 mil salas de vacinação no Brasil. São uma sala onde tem uma geladeira, tem uma enfermeira, tem uma técnica de enfermagem. Ou seja, estamos prontos para fazer 40 milhões de vacinas por mês. Não tem erro, é só multiplicar. 6 vacinas por hora, vezes 8 horas, vezes 38 mil, vezes 20 dias úteis. Dá 40 milhões e pouco de doses. Então, nós temos condição de fazer isso. Mas precisamos ter a vacina. O Jornal Rio Doce fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.